Olá pessoal, seja bem-vindo à nossa 15ª aula do projeto História com o Professor Marcelo. E hoje nós temos como tema a Grécia Antiga, primeira parte. Nós estaremos estudando essa maravilhosa civilização que iniciou as bases do que hoje nós chamamos de civilização ocidental, da qual eu e você fazemos parte. Vamos mergulhar nessa história? Me acompanhe. E aqui em nossa sala de aula vamos a algumas informações preliminares que serão úteis no nosso caminhar no estudo da Grécia Antiga, nossa aula número 15, primeira parte. Nessas informações básicas nós temos aqui Grécia Antiga é a época da história grega que se estende do século 20 a.C. ao século 1 a.C. Esse é o período que os historiadores denominam de Grécia Antiga. A Grécia Antiga era um conjunto de cidades independentes, ou seja, aquelas cidades-estados. Quando nós estudamos os fenícios, lembra? As cidades gregas também se organizavam dessa forma. Eram várias cidades que eram chamadas de cidades-estados, que compartilhavam a língua, os costumes e algumas leis. Muitas dessas cidades-estados foram inimigas entre si, como foi o caso de Atenas e Esparta. Essas duas cidades quebraram o pau lá na Grécia Antiga. A democracia era o governo exercido pelo povo, principalmente em Atenas. Como eram várias cidades-estados, era comum que elas desenvolvessem formas de governo próprias. As que mais se destacaram foram Esparta e Atenas, como nós vimos, e em Atenas foram plantadas as sementes do que hoje nós chamamos de democracia. Então nós vamos ver o surgimento dessa democracia lá na cidade de Atenas. Com relação à economia, o comércio ocorria entre as cidades-estados, nas margens do Mediterrâneo, e afetava toda a sociedade grega. A dracma era a moeda mais utilizada. Com essas informações, vamos continuar o nosso passeio pela Grécia Antiga. De volta à nossa viagem, uma das informações básicas que nós temos que ter em mente quando o assunto é Grécia Antiga era a sua fragmentação territorial. Observando aqui este mapa, a Grécia Antiga, não é a atual, a Grécia Antiga ela era fragmentada em várias diversas cidades-estados, toda divididazinha, certo? Em várias cidades. Eram várias cidades, tanto na parte continental quanto na parte insular, que são as suas ilhas. Dentre essas cidades, vou destacar algumas que você já deve ter ouvido falar. Para nós que somos cristãos, por exemplo, existe uma cidade aqui muito interessante, que é a cidade de Corinto. Já ouviu falar? Primeira e segunda carta de Paulo aos Coríntios. Outra comunidade, a comunidade de Éfeso. Lembra da carta de Paulo aos Efésios? Pois é, era mais uma das cidades gregas. Duas cidades gregas também vão se destacar no decorrer do nosso estudo. Uma é a cidade de Atenas. Foi aqui nessa cidadezinha que surgiram as sementes da democracia. E uma outra cidade que era rival de Atenas era a cidade de Esparta. Essas duas cidades, Atenas e Esparta, vão travar entre si uma rivalidade que vai durar muitos anos. Então, essas eram algumas das cidades-estados da Grécia Antiga. Você pode fazer uma pesquisa, é uma coisa que eu sempre saliento e incentivo que você pesquise. Faça da pesquisa a sua principal ferramenta na busca do conhecimento. Vimos que as cidades gregas elas eram divididas em várias cidades-estados, cada qual com sua forma de governo, por exemplo. E um dos elementos que fez com que essas cidades se dividissem tanto, mas se mantivessem unidas pela língua, pelo comércio, pela cultura e etc. Mas politicamente esse é o fato principal, é o foco principal. Elas eram divididas, eram as cidades-estados. E um dos elementos que fez com que isso acontecesse foi justamente o elemento geográfico. Como diz aqui, a geografia fragmentada, o relevo grego composto por montanhas, vales isolados e um litoral recortado dificultava a comunicação terrestre. A comunicação é um elemento muito importante para unir os povos e as nações. Mas nós temos aí a internet, por exemplo, para nos facilitar para que isso aconteça a contento. Só que na época não.
Na Grécia Antiga, comunicação via internet nem sonhava, nem se passava pela mente das pessoas que aqui viviam. Então a comunicação entre elas era muito difícil. Então seria complicado para um governante dominar tantas cidades divididas pelo fator geográfico. Montanhas, cadeias montanhosas imensas, vales também imensos. Então isso dificultava a comunicação, que na época era muito escassa. E isso fez com que as cidades se dividissem e surgissem as cidades-estados. Portanto, o fator geográfico foi um elemento fundamental para essa divisão. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora, meu irmão, minha irmã. Assista nossas aulas do começo ao final. Lembre-se que nós já estamos na 15ª aula. Deixe seu comentário, deixe seu like, compartilhe, se inscreva em nosso canal. Vamos ampliar essa rede de pessoas que estão em busca do conhecimento e com o objetivo, claro, de compartilhar esse conhecimento. Bom, nós estamos falando das principais cidades-estados da Grécia Antiga, onde duas se destacaram, Atenas e Esparta. Acompanhe comigo nesse quadro comparativo algumas diferenças entre elas. Por exemplo, a economia ateniense era mercantil, ou seja, negociava-se com outras cidades. Atenas comercializava com outras cidades, com outros povos, não somente com a cidade-estado de Atenas, é bom frisar isso, mas com os povos. Já Esparta não, a economia era mais fechada. Era uma economia agrária, baseada na terra, na criação de animais, na agricultura. Então, era uma economia voltada para si mesma. Com relação à educação, em Atenas, a preocupação da educação era formar o cidadão completo. Não somente na estrutura física, mas principalmente na intelectualidade. Enfim, a preocupação era essa, formar o cidadão de forma plena. Já em Esparta, não. O objetivo era formar o cidadão no âmbito militar. A criança entrava na escola, porque mais parecia um quartel, com o objetivo de se tornar soldados. Tanto que a educação, aí é que está, só era dedicada aos meninos. As meninas ficavam fora dessa educação. E já que o objetivo era criar soldados, as mulheres eram incentivadas a praticar atividades físicas para terem corpos fortes e assim gerarem filhos saudáveis. Uma observação muito interessante é que quando as crianças nasciam com algum defeito, elas eram descartadas. Uma outra observação com relação à organização das cidades. Enquanto Atenas era uma cidade cosmopolita, ou seja, ela abria suas portas para os estrangeiros, haviam pessoas de várias nacionalidades circulando em Atenas, fazendo comércio, até morando, estabelecendo famílias. Em Esparta não, eram cidades que adotavam xenofobia, ou seja, a aversão, o ódio até a quem fosse estrangeiro. Quem não fosse espartano não era aceito dentro de Esparta. E com relação à política, em Atenas desenvolveu-se a democracia. Vou até colocar aqui embaixo o sentido da palavra democracia. Demo, que não é o capeta, viu? Demo é uma palavra grega que significa povo, e cracia, governo. Então a democracia é um governo do povo, para o povo e pelo povo. E isso vai surgir lá na Grécia, que a gente vai ver alguns detalhes no próximo tópico. Em Esparta era a oligarquia. O Brasil já passou por essa experiência oligárquica. É quando poucas pessoas, geralmente os proprietários de terra, os grandes fazendeiros, governam a cidade. As pessoas mais pobres, que não tinham condições, não tinham direito de participar da política, o que não acontecia em Atenas. E nesse quadro nós temos algumas diferenças entre a democracia antiga, que era praticada na Grécia Antiga, especialmente lá em Atenas, e a democracia atual, que é praticada hoje, especialmente em nosso país, o Brasil. Vamos ver algumas diferenças básicas. Por exemplo, na democracia ateniense, modelo de democracia praticado na cidade-estado de Atenas, na Grécia Antiga, com participação direta dos cidadãos. O povo, né? As pessoas que eram consideradas cidadãs, é aí que eu quero frisar. Apesar da democracia vigorar em Atenas, não era uma democracia ampla, era uma democracia restrita. Somente quem fosse considerado cidadão ateniense tinha direito de participar das decisões da cidade. É bom que fique frisado isso. Não era todo mundo que habitava ali que tinha direito de participar, não, tinha que ser cidadão ateniense. Frisem bem isso, né? Então, esses cidadãos atenienses participavam diretamente das decisões da cidade.
E na democracia atual, como é que funciona? O modelo moderno de democracia é baseado na representatividade, em que cidadãos elegem representantes para tomar decisões políticas. Na sua cidade deve ter uma Câmara de Vereadores, não é isso? Então, os vereadores, a principal função deles é representar o povo. Já pensou se fosse todo mundo ali da cidade para dar palpite, quantas pessoas, né, iriam ficar dando seu palpite? Então, para que a coisa funcione, entre aspas, melhor, a população elege aqueles que vão representá-las no parlamento, que vão representá-las na Câmara de Vereadores, no Senado, no Congresso e tudo mais. Esses representantes, que se dizem voz do povo, é que vão representar a sua população, as pessoas que os elegeram, nas decisões do seu país. Isso é a democracia atual. Em Atenas todo mundo dava a sua opinião desde que fosse cidadão. Hoje os cidadãos, eles elegem os seus representantes. Em Atenas era uma democracia direta, os cidadãos votavam diretamente. Quando se diz aqui votar, não era somente escolher as pessoas que iam exercer cargos. Todos os cargos lá em Atenas eram escolhidos por votação. Hoje nós temos uma representatividade, é uma democracia representativa, como nós vimos. Nós elegemos os nossos ditos representantes. Restrita a cidadãos, homens livres, isso lá em Atenas. Você não podia ser escravo, você não tinha que estar endividado, você tinha que ser cidadão ateniense para ter direito a dar sua opinião a respeito daquele assunto que era discutido, às vezes até em praça pública, não é? Hoje nós temos aqui universal, com direito ao voto ampliado. Hoje, todo mundo, a partir dos 16 anos, no caso do Brasil, tem direito a votar. Sendo que, a partir dos 16, o voto é facultativo. Você vota se quiser. Mas quando você completa 18 anos, você tem a obrigação de votar. Depois nós temos Eclésia, Assembleia Popular. Era onde as pessoas se reuniam para decidirem as coisas relacionadas à sua cidade, a chamada Eclésia. E hoje nós temos o Parlamento ou Congresso, onde os nossos representantes se reúnem para manifestar a sua representatividade, para manifestar, entre aspas, o desejo daqueles que elegeram eles, da população brasileira, no caso, seja na cidade, seja no estado, ou seja no país de forma geral. E sorteio de cargos públicos, isso aqui é muito interessante. Lá na Grécia Antiga, lá em Atenas, por exemplo, os cargos públicos eram escolhidos por sorteio. Todo mundo tinha direito de colocar o seu nomezinho lá em uma urna para ser sorteado para determinado cargo público que tinha ali um prazo específico. E hoje nós temos as eleições periódicas. Para você ser prefeito, vereador, deputado estadual, federal, senador, presidente da república, governador, você tem que passar por um processo chamado de eleição. Então a população tem que eleger os seus representantes. Lembra que em assuntos anteriores nós falamos sobre o termo colônia. Você deve estar lembrado, né? Nossas aulas passadas falam um pouquinho a respeito disso. Colônia é quando um povo, uma nação é dominado por outra nação mais forte militarmente e economicamente. Na Grécia Antiga era muito comum isso também. A Grécia ela se expandiu ao redor do mar Mediterrâneo, que é essa parte azulada aqui do mapa. E estabeleceu várias colônias. Cada parte laranja dessa aqui representa uma colônia grega. Era uma região que era dominada economicamente, é bom frisar isso, pelos gregos. Então nós temos aqui várias cidades, né, ao redor da própria Grécia, que ela se estabelecia mais exatamente nessa parte central, mas ela expandiu seus domínios, principalmente domínios econômicos, para outras regiões ao redor do mar Mediterrâneo, do próprio Mar Negro e por aí vai. E nesse comércio colonial, uma moeda era a mais utilizada, como também eu já disse, que era a dracma. Nós temos aqui uma imagem que representa mais ou menos como era essa dracma, uma moedinha, né, que circulava em todas essas regiões quando o assunto era o comércio grego, tá bom? Então aqui nós temos algumas das principais colônias gregas. Agora vamos relaxar um pouquinho, na verdade. Como eu sempre venho fazendo em nossas aulas, tem aqui uma sugestão de filmes. Hoje serão 2 filmes. Então, a primeira dica aqui é um clássico, lá de 1981. Como eu já disse, eu gosto muito de filmes antigos, né? E é Fúria de Titãs. Vocês que fazem parte dessa geração nova já devem ter ouvido falar de Fúria de Titãs. Mas talvez não seja esse que eu estou dizendo. Esse aqui é de 1981.
o título original Clash of Titans, e a direção de Desmond Davis. Quem é o elenco principal, os atores principais? Harry Hanlon, que é esse aqui, que fez o papel de Perseu, né? Jude Brooker, que fez o papel de Andrômeda. Laurence Olivier, um grande ator da época, que fez o papel de Zeus, o deus máximo da mitologia grega, que nós vamos estudar em detalhes depois. E Ursula Andrews, que fez Afrodite. Então, um clássico. E muito interessante que os efeitos especiais utilizados nesse filme eram chamados stop motion, feito por bonequinhos de argila ou de outro material que eram fotografados movimento por movimento. Depois isso era colocado em sequência e dava origem aos movimentos dos monstros que aparecem nesse filme. Se você tiver o prazer de assistir esse filme, você vai observar que os monstros eles se movimentam roboticamente, porque isso faz parte de uma técnica chamada de stop motion. Depois você pesquisa aí, você vai ver como é que funciona. Daí um dos motivos pelo qual eu gostar muito desse filme, né? São efeitos especiais ainda rústicos. E o próximo filme é o mesmo filme, Fúria de Titãs, só que, como eu disse, com uma roupagem mais moderna. Começar pelos efeitos especiais, que no filme anterior era o stop motion, e aqui nós temos o CGI, a questão da computação gráfica e tudo mais. Nós temos aqui Fúria de Titãs de 2010, né? A direção de Louis Leterrier. E o elenco principal, Sam Worthington, que fez o papel de Perseu. Liam Neeson, um fenomenal ator, que fez o papel de Zeus, né? Ralph Fiennes, que fez o papel de Hades. Deus Hades e outros mais a gente vai ver quando nós formos estudar a mitologia grega. E Alexa Davalos, que fez o papel de Andrômeda. Então, um filme com uma roupagem mais moderna, você que gosta de efeitos especiais modernos, esse Fúria de Titãs de 2010 é um prato cheio. Espero que você goste, espero que você se divirta. E para a nossa reflexão de hoje, nós temos uma frase de Aristóteles, né, um filósofo grego. Ele disse o seguinte: o ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Forte isso, não é verdade? Reflita, deixe sua opinião a respeito dessa frase aqui nos comentários, tá bom? E eu te agradeço grandemente por ter nos acompanhado em mais essa aula. Continue conosco, se inscreva, deixe seu like, transmita conhecimento para outras pessoas compartilhando os nossos vídeos, tá bom? Um forte abraço e encontro marcado para a nossa próxima aula.